Ele me olhou com olhos frios e disse as palavras mais duras que eu já escutei em toda a minha vida. Você já viveu demais. Agora é a nossa vez. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história, porque histórias assim são para quem sente a vida na pele. O sol ainda mal tinha nascido quando eu percebi que a relação com meu filho estava irreversivelmente abalada. Aquela casa que hesitei tanto para deixar ir se transformara no epicentro de uma guerra silenciosa, cheia de ressentimentos acumulados durante anos que, até então, eu jamais imaginava que viessem à tona daquele jeito. Eu sou Clara, viúva há quase uma década e mãe de 2 filhos, Daniel, o caçula, de 25 anos, e Camila, a filha mais velha de 29. Sempre dediquei todas as minhas forças para manter a família unida, reforçando o vínculo em meio às voltas que o destino nos deu. Mas aquele dia, daquele jeito, a vitória do tempo parecia visível apenas para eles. Aquele dia começara como outro qualquer, o aroma do café recém-passado misturando-se com o canto dos pássaros no quintal. Eu ainda me arrumava para sair quando ouvi Daniel bater na porta do meu escritório. Ele estava diferente. Um olhar tenso, palavras curtas, como punhais apontados para minha vontade de resistir. É hora de vocês deixarem o lugar. Você já viveu demais aqui, mãe. Agora é a vez da gente, disse ele firme, sem espaço para discussões. Eu respirei fundo. Sorri com a serenidade de quem carrega anos de luta. Daniel, você sabe que essa casa é nossa raiz. Não é só uma propriedade, é a nossa história. Mas ele não parecia interessado em histórias. Era como se a figura do filho tivesse trocado a ternura pela frieza da ambição. Camila entrou na sala, sem jeito, tentando apoiar o irmão, mas ao mesmo tempo olha pelo canto dos olhos com uma tristeza que transbordava. Nossa conversa se desenrolou entre acusações veladas e palavras carregadas de promessas e ameaças silenciosas. Eles queriam sair do campo das famílias que respeitam as raízes para entrar na lógica dos que exigem o que julgam ser seu por direito. Por anos, eu observei silenciosa a mudança sutil na postura de Daniel. Aquele jovem doce e sonhador que apostava no futuro como quem planta sementes, agora sim, tão dono do mundo, querendo arrancar minha terra. Mas será que eles realmente têm razão? Será que chegou a vez deles? Ou será que ainda existe uma carta na manga? Essa casa, construída com tanto esforço, guarda algo que eles desconhecem. Eu ainda tenho a chave. E mais importante, o contrato da casa está a meu nome, com cláusulas que eles jamais imaginaram. O relógio bateu marcando o fim daquela manhã, cheia de tensões, e ali ficou claro que aquela conversa era só o começo. E você, já viveu algum momento em que sua própria família virou sua maior batalha? Se sim, deixe seu comentário, porque esta história ainda vai dar muito o que falar. Naquele mesmo instante em que Daniel soltou aquela frase, "Você já viveu demais, agora é a nossa vez." Eu soube que aquela batalha pela casa não seria tão simples quanto parecia. Aquele olhar, carregado de certezas que eu não compartilhava, me chamou a atenção para algo urgente. Eu precisava mostrar que não seria tão fácil simplesmente tomar aquele que sempre foi meu lar. Tomei fôlego e, caminhando até a gaveta do meu escritório, puxei um envelope bem guardado, amarelecido pelo tempo, mas que guardava meu maior trunfo. Era o contrato da casa. O documento que, por mais que me custasse reviver cada detalhe, garantiria a minha propriedade e me daria força para seguir firme. Vocês acham que podem simplesmente vir aqui e tomar a casa? Disse firme, segurando o envelope na mão. Essa casa é minha. Oficialmente minha. E enquanto o contrato estiver comigo, essa é a minha verdade. Daniel me olhou desconfiado. Mãe, quem garante que esse papel realmente existe? Você vai ficar segurando o documento enquanto a gente constrói o futuro? Camila, ainda insegura, tentava medir as palavras. Daniel, calma, vamos ouvir. Se esse contrato existe mesmo... Respirei fundo e comecei a explicar. O contrato daquela casa foi assinado há mais de 20 anos, quando comprei o terreno com meu falecido marido. Na época, investimos cada centavo que tínhamos com muitas dificuldades, mas o documento continha cláusulas especiais, pois queríamos garantir que a propriedade permanecesse protegida, especialmente para os tempos mais turbulentos que eventualmente viriam. As cláusulas impunham restrições severas sobre transferência ou venda.
A casa não poderia ser vendida ou passada adiante sem que certos procedimentos legais fossem cumpridos, e que até então eles desconheciam. Daniel franziu a testa, como quem tenta imaginar algum caminho para driblar aquela parede burocrática. Já eu sentia uma pequena faísca de esperança. Talvez houvesse tempo para resgatar essa história, para lutarmos pelaquilo que era meu, do jeitinho que eu sempre quis. Eu preciso ver esse contrato. Ele falou, um misto de desafio e curiosidade. Quero entender como isso funciona. Peguei o envelope e abri. Entreguei para Camila, que leu as primeiras cláusulas em silêncio e logo seu rosto mostrou surpresa. Mãe, isso muda tudo. Disse, quase em um sussurro. Era verdade. Porém, a reação de Daniel já não era tão calorosa quanto a de Camila. Ele parecia furioso com a ideia de que aquele papel pudesse barrar seus sonhos e planos. Isso não é justo, apelou. Sinto muito, mãe, mas você precisa aceitar que as coisas mudaram. A gente vai encontrar um jeito. A tensão no ar se aumentava. O que parecia ser um momento de diálogo com a revelação do documento começava a se tornar uma nova batalha, ainda mais silenciosa e cheia de estratégias ocultas. Aquele contrato não era apenas um pedaço de papel velho, era a linha tênue entre manter a ligação vital com o passado e ceder a uma mudança que eu não estava disposta a aceitar sem lutar. Eu sabia que eles não iam desistir facilmente e também que essa história não terminaria ali. Para manter a casa, eu teria que preparar as armas certas, mas ainda não sabia com o que exatamente iria lidar no campo minado daquela guerra familiar. Enquanto isso, Daniel e Camila somavam suas forças para analisar cada parágrafo daquelas cláusulas, como quem decifra símbolos antigos, tentando encontrar falhas ou brechas para acelerar a tomada. Naquele momento, eu compreendi como a fragilidade das relações humanas pode se mostrar mais dura que a força de qualquer papel registrado em cartório. Mas esse era apenas o começo. No silêncio daquelas horas, senti que toda minha determinação precisava estar pronta para as batalhas que estavam por vir, e que, da mesma forma que aquele contrato poderia me proteger, o verdadeiro desafio seria enfrentar a mudança radical dentro do meu próprio lar. Desde o momento em que mostrei o contrato da casa, a atmosfera dentro de casa mudou completamente. O que antes eram conversas meio tímidas, cheias de dúvidas, transformou-se em um tabuleiro onde cada palavra, cada gesto, parecia uma jogada estratégica. A casa que um dia fora refúgio virou campo de batalha. E pior, nenhuma conquista parecia vir sem perdas. Daniel não aceitava que o contrato fosse a barreira para seus planos. Sentia como se estivesse preso a um passado que não queria mais carregar. Camila, por sua vez, tentava se posicionar no meio desse conflito, dividida entre a lealdade à mãe e o desejo de renovar os rumos da família. Nossos encontros começaram a ser regados por olhares atravessados e palavras que cortavam como navalhas, mas sem dizer tudo o que estavam pensando. Cada conversa terminava com portas batendo e silêncio pesado, um vácuo que ninguém ousava preencher. Naquela tarde, pouco depois do café da manhã, Daniel sentou ao meu lado na sala, o rosto cheio de raiva e cansaço. Mãe, você não entende que a gente quer construir nosso futuro? Não podemos ficar presos às suas regras velhas. Essa casa deveria pertencer a nós. Você já teve seu tempo. O tom da voz dele me quebrou por dentro, mas o que mais doeu foi o olhar, difícil e distante. Em mim, crescia a sensação de que não era apenas uma disputa por uma propriedade, era uma luta por identidade, por espaço no mundo. Camila, em outro instante, tentou interferir. Mãe, vamos tentar conversar com calma. Podemos encontrar um jeito, uma saída que não destrua os laços, entende? Não quero que a gente se perca no meio disso tudo. Eu queria tanto acreditar nela. Mas uma ferida tão profunda não cicatrizava com palavras simples. Assim que Camila tentava apaziguar, Daniel retrucava com hostilidade ainda maior, como quem já havia decidido caminhar para o conflito. Naquele dia, para piorar a situação, minha irmã mais velha, Helena, apareceu de surpresa. Ela sempre fora o tipo que busca mediar conflitos, mas também não escondia seu cansaço com aquelas brigas intermináveis. Vocês estão destruindo a família, declarou ela com veemência. Essa casa tem valor sentimental, sim, mas mais do que isso, tem que haver respeito. Vocês são adultos,
Mas onde está a maturidade para lidar com problemas? Mas sua presença trouxe pouco alívio. Daniel a encarou com frieza. Camila chorou em silêncio. E eu senti que, embora Helena quisesse ajudar, a bagagem de rancores que carregávamos era maior do que qualquer intervenção externa. À noite, já exausta, sentei-me na varanda da casa. Lá dentro, o silêncio parecia um grito. Pensei em tudo que construí para aquela família, nos sonhos que meu marido e eu tivemos quando adquirimos aquela casa, no passado que aquelas paredes guardavam. E percebi que aquele conflito não era apenas sobre uma casa, era sobre nossas feridas mais profundas, rancores, medos, desejos não ditos e uma sensação de abandono que eu mesma sentia às vezes. Por trás da rejeição de Daniel, havia o medo de não ser ouvido, de não ter seu espaço respeitado. Por trás da minha resistência, havia o receio de perder o pouco que ainda me ligava a ele, a segurança, a memória, o amor. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Entendi que vencer a guerra não seria o suficiente. Era preciso sobreviver às consequências emocionais. Nos dias que se seguiram, a tensão se alastrou para toda a família. Primos, tios e até vizinhos começaram a perceber que por trás da tranquilidade aparente daquela casa havia uma tempestade prestes a explodir. Alguns começaram a tomar partido, outros preferiram se afastar. Eu ainda tentava juntar camisetas sujas, dinheiro contado, cenas da vida para manter tudo inteiro, mas já sabia, não seria mais a mesma. Em meio a tanta incerteza, descobri que nem todos os jogos estavam claros. Alianças se formavam e se desfaziam de forma silenciosa, enquanto o contrato da casa, aquele que eu acreditava ser meu escudo, se tornava o centro de uma miríade de interesses. Quanto mais eu olhava para meus filhos, mais me perguntava: será que essa história de posse e poder valia o preço da distância que já começávamos a criar um do outro? Será que o amor ainda teria espaço nesse campo minado? No final daquela semana, caminha pelo corredor da casa, peguei um quadro de família da parede, olhando para nossos rostos sorridentes. A nostalgia misturada com tristeza me fez prometer a mim mesma que faria o possível, mas sem abrir mão do que era legítimo. O conflito familiar crescia e se intensificava, mas nesta guerra ninguém sairia vencedor sem cicatrizes. O conflito que antes parecia ser uma batalha entre mãe e filhos começava a ganhar novos contornos, mais complexos e inesperados. A casa, que era o coração da nossa família, o símbolo do nosso passado e, quem diria, do nosso futuro, transformava-se em um palco onde alianças se formavam e traições se escondiam sob sorrisos que agora eu mal conseguia reconhecer. Nos dias que sucederam o forte embate em que revelei o contrato da casa, comecei a perceber sutilezas no comportamento de Camila e Daniel que me deixavam inquieta. Eles não estavam apenas unidos na busca pela posse daquele espaço. Tinha outros nomes naquela disputa, e nem todos me eram conhecidos. Camila vinha se encontrando frequentemente com Paula, uma amiga da faculdade que, embora parecesse estar apenas ao lado dela para apoio, tinha um jeito calculista que eu não conseguia ignorar. Daniel, por outro lado, passou a receber visitas inesperadas de seu primo Henrique, homem ambicioso e sempre preocupado com negócios da família. Uma noite, ouvi uma conversa abafada através da porta do meu quarto. A princípio, tentei não me intrometer, achando que poderia ser apenas o nervosismo típico de jovens enfrentando um problema complicado. Mas algumas palavras saltaram aos meus ouvidos, carregadas de intenções suspeitas. Se conseguirmos contornar o contrato, a casa é nossa, dizia Daniel firme. Com a ajuda de Henrique, podemos acelerar o processo. Paula está cuidando da mãe, fazendo parecer que ela concorda com tudo. Meu coração gelou. Pensei em confrontá-los imediatamente, mas preferi aguardar, tentando entender até onde iria aquela teia de jogadas silenciosas. Sentia naquele ambiente da casa que não era mais apenas um conflito entre gerações, mas uma guerra de interesses em que confiança e verdade se tornavam moeda rara. Certa tarde, Helena, minha irmã, me procurou para uma conversa franca. Clara, você precisa saber que nem tudo é o que parece, disse ela com pesar no olhar. Nas reuniões da família, já há quem não esteja ao seu lado. Alguns se aliaram a Daniel e seus planos. Aquilo me deixou atordoada. Pensei nas noites de preocupação e nas batalhas internas que eu nem sequer imaginava que travava.
Você está dizendo que minha própria família está contra mim? Perguntei incrédula. Não posso generalizar. Tem gente dividida, respondeu ela. Mas eu vi olhares e ouvidos que escutam só o lado deles. Você tem que se preparar. Naquele momento senti o peso da solidão que só quem luta na guerra familiar carrega. A sensação de estar cercada, mas sem saber exatamente quem estava ao meu lado ou contra mim. O mais entristecedor, porém, era perceber que Daniel e Camila, que um dia foram meus maiores aliados, agora começavam a trilhar caminhos que ignoravam nossa história comum. Camila, apesar de seu jeito mais doce, mostrava-se cada vez mais envolvida na estratégia que Daniel comandava. Paula, seu braço direito, insuportava firme nas reuniões, esperando qualquer deslize para avançar. Era como se eu estivesse assistindo aos escombros do que foi nossa unidade familiar, se transformando em uma trama de jogos calculados, onde ninguém poupava sentimentos ou perdas para garantir vitória. Mas naquele emaranhado, eu sabia que não podia me dar ao luxo de recuar. As alianças e traições serviriam, na verdade, para revelar quem eram meus verdadeiros parceiros nessa luta. Comecei a reunir documentos, contatar advogados, palpitar discretamente em conversas para decifrar quem realmente desejava o meu bem. E foi numa dessas sondagens que descobri o que poderia ser um fragmento importante da minha defesa. Meu velho amigo e vizinho João, que havia visto toda a construção da casa, dispunha de documentos e testemunhos que mais de uma vez me salvou no passado. Fui até ele, num dia de chuva forte. Na varanda, entre goles de café, falamos longamente sobre a história oculta daquela casa, das cláusulas que mantinham a posse e das atitudes questionáveis que alguns familiares já adotavam às minhas costas. Com João ao meu lado, senti a confiança crescer um pouco. Talvez as verdadeiras alianças estivessem por vir, mesmo em meio às sombras da traição. Mas eu sabia. Na guerra pela casa, nada era absoluto, e o inimigo poderia estar mais perto do que eu imaginava. Nosso combate ainda estava só começando. O silêncio daquela noite parecia maior do que nunca. Enquanto a casa dormia, o peso das alianças e traições se fazia sentir em cada canto, e em meu coração a angústia crescia. Precisava entender como tudo chegara a esse ponto. Não bastava apenas responder aos ataques do presente. Era necessário cavar as raízes do problema para encontrar a verdade que ainda estava escondida sob camadas de mágoas e segredos. Foi assim que, no dia seguinte, decidi buscar algo que há muito tempo evitava. Olhar para trás, revisitar o passado da minha família e, principalmente, da casa que agora se tornara o centro daquela tormenta. No sótão, entre caixas empoeiradas e cartas amareladas, encontrei um velho álbum de fotografias e, junto dele, uma pasta cheia de documentos que meu marido gentilmente guardara. Entre eles, destacavam-se cartas manuscritas, contratos antigos e anotações feitas à mão. Tudo o que narrava a história da casa, nossa luta para construí-la e manter nossa família unida. Fui lendo atentamente cada papel, recordando momentos felizes misturados com preocupações e, sobretudo, aprendendo detalhes que eu havia esquecido ou nunca compreendido plenamente. Descobri, por exemplo, que o terreno onde a casa fora erguida fora comprado de um tio distante, um homem um tanto enigmático e reservado, que impôs cláusulas bastante rígidas no contrato, justamente para preservar a integridade da posse dentro da família. Mas não era só isso. Mais adiante, encontrei bilhetes onde meu marido expressava seu receio quanto a algumas ameaças veladas que havia recebido, por conta de disputas de terra que se desenrolavam naquela região na época. Ele desconfiava que parentes ambiciosos tentavam obter parte do terreno pela força ou manipulação legal. Ler aquilo me fez perceber que a batalha atual não era um capítulo isolado, mas uma continuação amarga de conflitos anteriores, travados muito antes que eu imaginasse. Passei horas mergulhada nessas descobertas, até que uma lembrança me bateu forte. Havia uma reunião na casa do meu sogro, há anos, em que me avisaram sobre a importância de mantermos o contrato bem guardado e respeitado, porque muitos olhos estavam sobre a propriedade. Mas na época, eu estava tão focada em cuidar da família e criar os filhos que não percebi o tamanho daquela ameaça. Ao relembrar, vi como o garoto doce que Daniel fora se transformar aos poucos diante daquele ambiente de tensão e desconfiança. Fui tomada por uma mistura de tristeza e compreensão.
Não era que meus filhos quisessem me expulsar por maldade. Eles carregavam as dores e os medos do passado, mas lidavam com isso da forma que sabiam. Porém, a revelação desses segredos me fortaleceu para não ceder tão facilmente. Saber que essa casa era muito mais que uma simples propriedade era símbolo de resistência, de batalhas travadas por quem veio antes de nós. Me deu uma nova perspectiva. Decidi que precisava contar a Camila e Daniel sobre tudo que descobrira. Talvez só então eles entendessem o peso das nossas raízes. Marquei um encontro na sala de jantar. Os dois chegaram desconfiados, carregando ainda as faíscas do conflito. Sentei-me entre eles e comecei a mostrar os documentos. Expliquei a história da casa, desde sua compra até as dificuldades que passamos para mantê-la. Camila escutava com atenção, os olhos marejados, enquanto Daniel parecia dividido entre a raiva e a compreensão. Em vários momentos, ele interrompia, fazendo perguntas, buscando entender se havia um espaço para suas alegações. Eu senti que, apesar da tensão, estávamos pela primeira vez em muito tempo tendo uma conversa verdadeira, sem disfarces ou estratégias, e isso aqueceu meu coração. Mas o tempo era implacável. O mundo lá fora continuava girando, e as pressões externas para nossa rendição na questão da casa também. Ainda naquela semana, vieram reuniões inesperadas onde Henrique e Paula apareceram, buscando acelerar processos legais, fazendo propostas e ameaças veladas. Eu precisava estar preparada. O passado revelou muito, sim, mas o presente exigia uma fortaleza que jamais pensei que teria. Quando a noite caiu, fiquei olhando para aquela casa, percebendo que a cada pedra assentada havia suor, lágrimas e sonhos, e a partir dali não haveria caminho sem enfrentar essa herança de frente. Depois de relembrar o passado e compartilhar as verdades escondidas por trás daquele lar, eu sabia que não poderia esperar mais para agir. O tempo corria contra mim, e as movimentações da família, com aliados e adversários escondidos na sombra, se aproximavam de uma escalada perigosa. Diante disso, cheguei a uma decisão importante. Não esperaria mais respostas pacíficas. Eu precisava dominar o jogo, entender as regras e jogar para vencer, seja qual fosse o preço. Naquele início de semana, com a ajuda do meu amigo de longa data, João, comecei a buscar alternativas legais e estratégicas para fortalecer a minha posição. Revisamos minuciosamente o contrato, um documento que antes parecia apenas um pedaço de papel amarelado, mas que rapidamente se revelou um escudo poderoso, repleto de cláusulas específicas para me proteger. Entre papéis e pesquisas, decidi contratar um advogado experiente, especializado em causas familiares e disputas de imóveis. Conhecer as leis e as brechas que poderiam proteger o que me pertence me deu uma tranquilidade que eu não sentia há meses. Era o momento de retribuir, de mostrar que, mesmo enfrentando filhos e parentes, eu não estava sozinha nem desamparada. Concomitantemente, aproveitei para observar o movimento dos meus filhos. Daniel, obstinado e audacioso, parecia disposto a acelerar com análise fria e calculada a tomada da casa. Mas Camila começava a dar sinais de hesitação. Eu sentia que parte de suas atitudes eram impulsionadas por influência externa, especialmente de Paula, sua amiga, cuja dobradinha com Henrique para coordenar a ofensiva contra mim ficava cada vez mais clara. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. Camila me procurou a sós, um dia após uma discussão acalorada com Daniel. "Mãe, eu preciso conversar com você", disse ela, com os olhos um pouco marejados e a voz baixa, quase um sussurro. Senti meu coração apertar e, ao mesmo tempo, uma esperança tênue nascer. Sentamos no jardim da frente, sob a sombra das árvores que a minha mão tantas vezes regou, e ela começou a falar, revelando dúvidas e angústias que ainda guardava. "Eu não sei se tudo isso está certo", confessou Camila. "A gente pensa que tem que tomar a casa, mas... E se isso destruir tudo o que você e papai construíram? Eu... não quero isso." Aquela conversa foi um divisor de águas para mim. Via ali a possibilidade de reconstruir laços que pareciam perdidos e, ao mesmo tempo, usar essa abertura para me fortalecer diante de uma guerra é emocionalmente desgastante. Com esse entendimento, pensando em estratégias de aproximação e negociação, comecei a usar a confiança renovada de Camila para obter informações preciosas sobre os planos de Daniel e seus aliados.
Entrava então em uma fase onde a comunicação se tornava ferramenta poderosa entre conversas sinceras e jogos de inteligência. Em paralelo, intensifiquei meus contatos com o advogado e João, preparando documentos, reunindo provas e, principalmente, preparando-me para qualquer eventualidade. Desde aparições inesperadas em cartórios até tentativas de investir na casa durante a minha ausência. Foi também nessa fase que decidi reorganizar algumas coisas da casa, protegendo arquivos importantes, garantindo que ninguém pudesse acessá-los sem meu consentimento. Cada passo era dado com cautela e firmeza. Era uma batalha silenciosa, mas cheia de determinação. Enquanto isso, ao observar Daniel de longe, percebia nele uma sede imensa de controle, uma mistura de ressentimento e pressa que poderiam ser exploradas em seu desfavor. Saber quando persistir e quando recuar, quando lutar e quando dialogar, tornava-se um exercício delicado, mas necessário. Enquanto esse jogo se desenrolava, também reavivei contatos com pessoas do bairro e da comunidade que poderiam declarar a meu favor ou simplesmente me apoiar nos momentos mais difíceis. A casa não era só minha. Ela era de toda uma rede de afeto e memória que me fortalecia. Quando a semana terminou, percebi que a simples revelação do contrato já não era suficiente para conter a onda de oposição que enfrentava. Eu precisava de postura firme, de atitude e de estratégia. E essa virada, mesmo que tímida, já começava a me abalar as bases daqueles que acreditavam que estavam com a vitória garantida. O futuro era incerto. As batalhas muitas ainda viriam, mas a sensação de controle, ao menos naquela fase inicial, era minha. E, apesar das feridas, eu estava determinada a mostrar que a velhice e a experiência, sim, podem ser a força mais poderosa para quem luta por aquilo que ama. Na teia intrincada de ressentimentos e disputas familiares, um instante surpreendente se destacou, trazendo uma brecha de luz em meio à escuridão que parecia envolver a casa e suas paredes tão familiares. Foi naquele momento incerto que um sentimento renovado emergiu, capaz de aquecer a alma e talvez ser a chave para restaurar laços esgarçados pelo tempo e pela ambição. O reencontro aconteceu por acaso, naquela manhã fria em que decidi ir até a pracinha do bairro para arejar a cabeça. Em meio ao vai e vem de pessoas que conhecia desde sempre, deparei-me com Marcos, um vizinho de longa data. Ele não era apenas um rosto do passado, era aquele amigo fiel que nos momentos difíceis sempre esteve presente com um ombro amigo e um sorriso sincero. Marcos havia se afastado nos últimos anos, tendo se mudado para outra cidade por motivos profissionais. Mas o destino, de forma misteriosa, o fez retornar justamente nesse momento delicado da minha vida. Clara, disse ele com a voz baixa e calorosa, soube do que está acontecendo aqui. Quero que saiba que conta comigo para o que precisar. Eu sorri, envergonhada e agradecida. Entre risos e recordações dos tempos em que crescemos juntos, sentia a carga da solidão se amenizar um pouco. A presença dele não era apenas um conforto emocional, era um lembrete da importância de ter alguém que, independente dos desencontros, permanecesse leal. Nas semanas seguintes, à medida que as tensões dentro da casa aumentavam, Marcos tornou-se meu porto seguro. Ele me ajudou a organizar documentos, a enfrentar reuniões difíceis e, principalmente, a encontrar momentos de paz em meio à tempestade. Em uma noite particularmente fria, enquanto tomávamos chá na sala de estar, um silêncio confortável nos uniu. Ele olhou nos meus olhos e disse: Clara, você não está sozinha nessa. Sei que a vida tem sido dura, mas tem espaço para coisas boas de novo, para reencontros, para amor. Meu coração acelerou, surpreso com aquela confissão inesperada. Por tanto tempo me escondi sob a armadura da luta, acreditando que não havia espaço para afeto no meio daquela batalha. Mas ali, naquele instante, entendi que o romance não precisava ser um luxo do passado, que as emoções podiam renascer mesmo em tempos difíceis. Entre uma conversa e outra, compartilhamos memórias, angústias e sonhos esquecidos. A conexão, que julgava perdida, renascia gradualmente, trazendo uma sensação de leveza e esperança. Mais do que isso, Marcos me ajudava a olhar para mim mesma com mais carinho, a entender que para vencer as guerras externas, era preciso também cuidar do coração. Ao mesmo tempo, dentro da casa, a postura dele foi sempre de respeito e paciência, jamais pressionando, apenas fazendo companhia.
Isso me fortaleceu sobremaneira para encarar as próximas batalhas contra as dúvidas de Daniel e as manobras de Paula e Henrique. Foi com essa energia renovada que consegui, em alguns momentos, dialogar com Camila, e até mesmo abrir uma janela, por menor que fosse, para Daniel. O romance que despertava não era apenas um detalhe da vida. Era um alicerce para a reaproximação, para a reconstrução de um ambiente onde ainda poderia haver amor, apesar das feridas abertas. Percebi que não era apenas minha luta contra meus filhos ou contra o destino, mas também uma jornada de cura pessoal, de encontrar uma nova versão de mim mesma, com espaço para o que antes parecia impossível. Naquele período, compreendi o valor das relações humanas, da paciência e da esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Era, enfim, a confirmação de que nem toda história precisa se resumir ao conflito. Às vezes, o amor pode ser o recomeço. O brilho renovado do afeto com Marcos trouxe um conforto inesperado. Mas em meio a essa luz no fim do túnel, sombras antigas e obscuras começaram a emergir com força. Os segredos, até então enterrados no passado, começaram a desmoronar e a abalar as bases da já frágil harmonia familiar. Descobertas inquietantes revelaram que as raízes daquele conflito eram muito mais profundas do que eu jamais havia imaginado. Tudo começou em uma tarde aparentemente comum, quando decidimos, eu e Marcos, revisitar um antigo arquivo do escritório do meu marido. Enquanto vasculhávamos documentos, contratos e registros bancários, encontramos comunicações internas que nunca tinham vindo à tona. Cartas, promissórias e até mesmo acordos financeiros que envolviam nomes da família que deveriam estar livres de histórias complicadas. Havia algo mais. Relatos e documentos indicando uma negociação que meu marido tentara anos atrás para comprar uma parte adicional do terreno, algo que nunca se consumou. Descobrimos também que pessoas próximas a Daniel e Camila tinham, na verdade, participado das tentativas de bloquear ou frustrar essa negociação. Foi como se uma cortina fosse aberta, mostrando não só inimizades antigas, como também interesses que bancavam aquela disputa atual. Em meio a esse turbilhão, recebi uma ligação inesperada de Helena. Sua voz no telefone soava preocupada. Clara, acho que você precisa saber. Descobri algo sobre Daniel e uns papéis que ele escondeu da gente. Eu prendi a respiração, ansiosa. O que foi? Perguntei. Fiquei sabendo que ele está envolvido numa outra propriedade e que alguns documentos falsificados podem estar sendo usados para forçar a saída da casa. Não posso provar ainda, mas isso pode complicar tudo. Esse alerta me deixou inquieta. Não era apenas uma disputa emocional, mas um jogo sujo que ultrapassava os limites do aceitável. Naquele mesmo dia, tentava acalmar Camila. Percebi nela o conflito entre o amor que tinha pela mãe e os laços cada vez mais emaranhados com seus aliados. Contei a ela, sem esconder os medos, os segredos que havíamos descoberto, esperando encontrar apoio. Para minha surpresa, ela se fechou, incapaz de encarar a verdade nua e crua. Eu não sei mais em quem confiar, confessou com a voz embargada. As palavras dela refletiam uma dor que partia meu coração, porque mostravam que, mesmo entre nós, os laços estavam sendo corroídos pelo medo e pela desconfiança. Em meio a esse turbilhão, decidi tomar uma atitude definitiva. Agora, esta guerra não era apenas por papeladas, não era só entre mãe e filhos. Era uma questão de justiça e verdade, de mostrar que certas atitudes não poderiam mais ser toleradas, nem escondidas por trás do véu de disputas familiares. Com a ajuda do advogado, começamos a reunir provas das irregularidades, documentos que mostravam os movimentos suspeitos feitos por alguns familiares e seus cúmplices. A casa, símbolo de esperança e refúgio, tornava-se palco de revelações que envergavam os corações de todos. O dilema era enorme. Como reunir a família depois que os segredos vieram à tona? Como restaurar a confiança quando o passado revelava traições? Durante aquelas noites, Marcos esteve ao meu lado, me ajudando a não perder a fé. Ele mesmo sugeriu que essas crises eram, muitas vezes, necessárias para a reconstrução e que, apesar de dolorosas, serviriam para colocar tudo no lugar. Pensei em Daniel, no jovem que ele foi, e no homem que estava se transformando diante das ambições e pressões de terceiros. Seria possível resgatar esse filho antes que ele se perdesse nas teias do orgulho e da vingança? E Camila,
Ela parecia o elo mais frágil e, ao mesmo tempo, o único capaz de ser ponte para um futuro menos conflituoso. O futuro da nossa família e da casa dependia da coragem de encararmos tudo, sem medo, com a verdade em punho e o coração aberto. Só assim poderíamos, talvez, encontrar um caminho que unisse novamente o que parecia irremediavelmente quebrado. A casa, que sempre fora símbolo de segurança e aconchego, agora se transformava em palco de um drama agravado, onde o peso das decisões e das consequências era maior do que eu podia imaginar. A tensão acumulada durante semanas atingiu seu ponto crítico em um evento inesperado que ameaçou não só a estabilidade da propriedade, mas a própria sobrevivência emocional de nossa família. Aquele dia começou como qualquer outro, o sol entrando delicadamente pelas janelas enquanto eu organizava papéis na sala. Mas uma notícia chegou rápida e inesperada, lançando uma sombra negra sobre o que eu já julgava turvo. Recebi uma ligação do advogado. Daniel havia ingressado com uma ação judicial para tentar anular o contrato da casa. Ele argumentava que o documento continha cláusulas abusivas e que, após anos, havia direito adquirido por sua posse, principalmente pelo fato de João, um velho vizinho, ter relatado certa liberdade nas decisões da casa que até então eu desconhecia. Meu coração deu um salto. Sabia que aquela batalha legal seria brutal, mas não esperava que os filhos chegassem a esse ponto de ruptura. Pouco tempo depois, Daniel apareceu em casa, acompanhado por seu advogado. O clima era tenso, as palavras frias e calculadas. "Mãe, não queremos destruir você", disse ele, a voz mais controlada do que nunca. "Queremos a chance de seguir em frente, de termos nosso lugar. Você se apega a esse papel, mas a verdade é que nenhuma lei segura um coração que quer ser livre." Suas palavras me atingiram não no físico, mas na alma. Sentia a distância crescente entre nós, uma solidão que só aqueles que vivem conflitos familiares intensos conhecem. Camila, que até então parecia ainda dividir suas lealdades, estava visivelmente abalada. A cada dia que passava, parecia mais presa à indecisão entre a mãe e o irmão, como se carregasse o peso de toda a disputa. A crise atingiu seu ápice quando, numa noite tempestuosa, Daniel resolveu ocupar a casa com alguns amigos, argumentando que agora a propriedade deveria ser deles e que ele não aceitaria mais discussões, apenas a ação direta. Eu assistia ao quadro arrasada, sentindo o chão sumir sob os pés. Marcos tentou me confortar, mas naquele momento nem sua força era suficiente para conter o turbilhão de emoções e medos. A invasão da casa não foi apenas física. Ela colocou em risco a vida de todos nós, as memórias, as conquistas de décadas e, principalmente, a delicada relação que ainda tentávamos preservar. Busquei forças na fé, na esperança de que aquele momento difícil fosse passageiro, que o amor prevalecesse sobre a vaidade e o rancor. Mas os dias seguintes foram marcados por discussões acaloradas, visitas policiais e uma exposição que nenhum de nós esperava ter que enfrentar. No meio disso tudo, Camila quebrou o silêncio que havia mantido até então. "Eu não aguento mais ver essa destruição", disse com lágrimas nos olhos. "Nós somos uma família, não inimigos. Tem que haver um jeito de acabar com isso." Suas palavras foram como um apelo desesperado que me lembrou da raiz daquela nossa história. O amor, a família, a esperança de dias melhores. A crise havia atingido seu ápice, e eu sabia que dali em diante nada seria igual. Precisava encontrar força não apenas para proteger a casa, mas para unir o que parecia irreversivelmente dividido. Nessas horas, percebi que a verdadeira batalha era contra o silêncio, o orgulho e as mágoas antigas que nos afastavam. E que, para seguir adiante, era preciso abrir mão de rancores, mesmo que a dor mandasse o contrário. O momento de crise trouxe à tona o que ninguém queria admitir. Essa guerra pela casa estava partindo nossos corações em pedacinhos. Naquele silêncio doloroso que se estendeu após a invasão, sentamos ao redor da velha mesa da cozinha e começamos a construir com muita dificuldade o que seria a primeira tentativa verdadeira de reconciliação. Contudo, sabíamos que não seria simples. Os sacrifícios seriam inevitáveis. Logo após a tempestade que abalou nossas vidas e reavivou feridas antigas, as conversas começaram a fluir com um tom diferente. Camila, atuando como um fio tênue de esperança,
Nos incentivou a tentar ouvir uns aos outros sem deixar a raiva falar mais alto. Eu propus que fizéssemos uma revisão do contrato, permitindo negociações que considerassem não só a letra fria da lei, mas o sentimento e a justiça emocional envolvida. O advogado sugeriu que reorganizássemos o futuro da casa em função da família, tentando prevenir lutas judiciais longas e que consumiriam não apenas bens, mas também nosso âmago. Depois de muitas noites sem dormir e com o coração apertado em tantas despedidas, conseguimos chegar a um acordo parcial. Meus filhos aceitariam respeitar a permanência da minha posse vitalícia sobre a casa, ainda que lhes fosse garantido um direito futuro a partes da propriedade. Em troca, eu me comprometi a ser mais aberta às participações deles, envolvendo-os nas decisões e respeitando seu espaço dentro da vida familiar. Foi uma trégua, frágil, mas necessária. Sabíamos que não havíamos eliminado todas as arestas. Daniel, especialmente, ainda mantinha sua resistência, relutando em aceitar qualquer limitação aos seus desejos de posse imediata. Camila parecia mais disposta a aceitar o acordo, encontrando algum alívio em reconstruir laços. Porém, para que essa nova fase surgisse, sacrifícios foram inevitáveis. Por um lado, precisei abrir mão da rigidez que havia me protegido até então e aceitar que o futuro naquele imóvel não seria mais exatamente como planejei. Por outro, Daniel teve que encarar a dor de saber que não conquistaria sua independência da forma e no tempo que queria. Eu mesma senti o peso do envelhecimento, das limitações e da vulnerabilidade que, até então, concentrei sob a capa da resistência. Reconhecer minhas fraquezas me fez crescer como pessoa, para entender que a luta não é apenas física, mas principalmente emocional. Além disso, a saúde do meu coração estava abalada. Noites mal dormidas, o estresse constante e até um episódio de pressão alta que me lembrou o valor da vida, para além dos bens materiais. Entre as conversas, a presença constante de Marcos, que tão delicadamente me acompanhava, foi fundamental para que eu não desmoronasse por completo. Apesar da resolução parcial, sabíamos que o caminho seria longo para recompor a harmonia da família. Alguns distanciamentos ainda precisariam ser enfrentados com paciência e amor. Porém, aquela etapa foi decisiva. Mostrou que, mesmo no terreno movediço da mágoa e da ambição, existe espaço para recomeços, para reconstrução, para cuidar do que realmente importa. No fundo, eu descobri que a própria casa, com seu silêncio de pedras e paredes antigas, parecia nos encorajar a seguir adiante, a deixar para trás a guerra e a construir algo novo, com mais compreensão e menos rancor. Ainda assim, havia uma batalha final a enfrentar, uma última movimentação que definiria o destino daquela história. Para chegarmos a esse momento, precisaríamos estar preparados para enfrentar não apenas o que vinha de fora, mas também as dores internas que permaneciam ocultas. E assim, entre sacrifícios e aprendizados, fechamos mais um capítulo, esperançosos, mas conscientes dos desafios que ainda nos aguardavam. A última batalha se aproximava, silenciosa, mas carregada de intenções profundas. Eu sentia que toda aquela tensão, todo o desgaste emocional e físico, culminariam em um momento decisivo, em que eu teria que mostrar, com clareza e firmeza, que ainda tinha controle sobre meu destino e que não seria subjugada, nem mesmo pelos meus próprios filhos. Apesar das tréguas e acordos temporários, as mágoas continuavam fermentando sob a superfície. E naquele cenário, as movimentações de Daniel e seus aliados tornavam-se cada vez mais agressivas, com tentativas sutis de minar minha autoridade e alinhar parcerias que pretendiam desestabilizar a estrutura que eu havia construído. Foi então que tomei a decisão de agir de forma inesperada. Em silêncio, sem alarmes ou demonstrações de força, comecei a reunir provas documentais claras sobre as tentativas ilegais que alguns familiares tentavam usar para forçar a posse da casa, documentos falsificados, testemunhos e movimentações financeiras suspeitas. Com a ajuda do advogado e de João, o vizinho fiel, construímos uma linha de defesa sólida. A ideia era não apenas reagir, mas reverter o jogo, usando a verdade como arma para expor quem agia pelas sombras. A peça central desse plano foi um encontro marcado para negociação, onde as aparências precisavam ser mantidas, mas as cartas estariam em meu favor. No dia marcado, recebi Daniel e seu advogado na sala principal da casa.
Com um sorriso contido, abri pastas, mostrei provas e deixei claro que não apenas conhecia as jogadas deles, mas que estava pronta para levar a situação para as instâncias legais máximas, com toda a força. Surpreendente foi a reação dele. Vi o brilho de surpresa e medo em seus olhos, o desconcerto que jamais poderia ocultar diante daquela revelação. Em seguida, convoquei toda a família para uma reunião definitiva. Exibi cada documento, cada registro de irregularidade, para que a verdade fosse clara e inquestionável. Durante horas discuti com eles, mostrando que a justiça não estava do lado de quem age com má fé e que a casa só poderia ser um espaço de união se o respeito e a verdade prevalecessem. O momento da vingança não foi de violência ou rancor. Foi, acima de tudo, a vingança da justiça, o reequilíbrio dos valores, a reafirmação do que é legítimo, o fim das manipulações. Daniel tentou rebater, Paula tentou interferir, mas a força das evidências falou mais alto. Para completar o golpe, surpreendi a todos com uma condição que não esperavam. Oferecer a eles uma forma honesta de participação futura, desde que os acordos fossem respeitados e o passado deixasse de ser o campo de batalhas. Foi um movimento inteligente, que reforçava minha dignidade e deixava espaço para recomeços, evitando um desgaste ainda maior. A partir daquele dia, vi nos olhos deles uma nova postura. Talvez não de completo acordo, mas de respeito e aceitação. Senti uma mistura de alívio e tristeza, porque sabia que nada havia terminado sem deixar marcas que o tempo precisaria curar. Mas, acima de tudo, senti que, finalmente, eu havia mostrado que, mesmo na batalha mais difícil, a verdade e a justiça podem ser as armas mais poderosas. E que viver demais não é motivo para desistir, mas sim para lutar com sabedoria e coragem. A tempestade pareceu finalmente se dissipar, deixando para trás um ar mais leve e uma clareza que, por muito tempo, havíamos perdido entre as manchas de ressentimento e conflito. A casa, que durante meses foi um campo minado de emoções e disputas, agora começava a respirar uma nova dinâmica, marcada pela sinceridade e pelo esforço mútuo para reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. Nos dias que sucederam à reunião decisiva, a calma foi se impondo como uma doce visita, quase estranha para quem havia experimentado o tumulto constante. Daniel, embora ainda reticente, mostrou-se mais aberto a diálogo. Camila, por sua vez, tornou-se uma ponte entre nós, sempre buscando suavizar os ânimos e promover momentos de aproximação. Eu, Brenda, mãe e guardiã daquela casa, senti que aquela era a oportunidade para deixar para trás a imagem rígida e inflexível que tantos anos me fizeram carregar. Encontrei no perdão o caminho para uma paz difícil, mas necessária. Em um encontro simples, no fim de tarde, enquanto o sol coloria as paredes com tons dourados, sentei com meus filhos para conversar verdadeiramente, sem máscaras, sem ressentimentos. Falamos sobre o passado, as feridas, os erros e os sonhos que ainda queríamos compartilhar. Foi um momento de vulnerabilidade, onde permiti que as emoções viessem à tona e, ao mesmo tempo, acolhi as deles com respeito e amor. Sentimos a importância de valorizar não só aquela casa, mas principalmente o que ela representava. A união de uma família que, apesar de ter tropeçado, ainda queria caminhar junta. Ainda tivemos que lidar com dificuldades e reconstruir a confiança, peça por peça. Algumas feridas levarão tempo para cicatrizar. Outras talvez nunca desapareçam completamente. Mas isso não nos impedia de avançar. Reorganizamos a administração da casa, criando regras claras e compartilhadas para que ninguém se sentisse excluído ou prejudicado. Marcos continuou sendo um suporte inestimável para mim, mostrando que o amor e a amizade verdadeira são forças essenciais em qualquer batalha da vida. Nosso lar, para além das paredes de concreto e madeira, voltou a ser um lugar de histórias, de risos e até de novas emoções. Ao olhar para trás, compreendi que minha luta não foi apenas para manter a casa, mas para preservar o que há de mais valioso: a dignidade, o carinho e a esperança dentro de uma família. Aprendi que, mesmo quando pensamos ter vivido demais, a vida nos oferece sempre uma chance de recomeço, com a sabedoria que só o tempo traz. Essa história que compartilho hoje com vocês é o exemplo de que o amor, a verdade e a coragem podem salvar o que parecia perdido. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Se deseja mais histórias como esta, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade.
Conte também pra gente. O que você aprendeu com essa história? Que decisão você tomaria se estivesse no meu lugar? Até o próximo capítulo, e que possamos seguir juntas, caminhando com fé e coração aberto.